Você estava orando e de repente vem um pensamento na sua mente, o nome de alguém, uma frase, uma direção, e você pensou: será que é Deus que está falando comigo? Essa talvez seja a maior dificuldade para quem está começando a ouvir e aprender a reconhecer a voz de Deus. Existe uma coisa que precisamos entender: só porque apareceu alguma coisa dentro dos seus pensamentos, não significa que automaticamente esse pensamento foi você. Não espere que toda a comunicação de Deus venha de fora. Muitas pessoas imaginam que Deus ele só fala de forma externa. Deus fala, eu ouço e depois obedeço. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus mostra algo muito mais extraordinário. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo não está aqui apresentando só momentos extraordinários. Ele está apresentando que o Espírito Santo nos guia. E aonde está o Espírito Santo? Está dentro de nós. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica ao nosso espírito. Isso muda totalmente a nossa perspectiva. Deus não necessariamente precisa ficar gritando do lado de fora. O Espírito Santo ele pode produzir algo dentro de nós para nos dar direção. Mas se passou pela minha mente e não fui eu, aqui é uma chave importante. O nosso pensamento é o ambiente, mas não necessariamente a origem da mensagem. A nossa mente processa coisas ao tempo todo. Por isso, quando Deus ele envia uma mensagem interiormente, ele manda de uma forma muito natural. Pode surgir como um pensamento, uma convicção, uma direção, uma visão mental, um nome de alguém. E por ser natural, é o que faz nos pensar: isso veio de mim. Mas cuidado com o outro extremo. Nem todo pensamento espontâneo é Deus. Nem toda a ideia numa oração é revelação. E nem todo sentimento de convicção é uma direção do Espírito Santo. Maturidade espiritual não é chamar tudo de Deus, é aprender a discernir. Então, como começar a discernir? Antes de procurar sinais extraordinários, faça algo simples primeiro. Isso é alinhado às Escrituras? Porque Deus ele nunca contradiz aquilo que ele já revelou através da palavra dele. Se uma suposta direção viola a palavra de Deus, você não precisa ficar mais procurando em nenhum lugar se aquilo vem de Deus. Porque a palavra de Deus ela é o objeto absoluto para validar aquilo que você acha que é uma direção do Espírito Santo. Segundo, isso parece com o caráter de Jesus? João 16, versículo 13 e 14, Jesus diz que o Espírito Santo nos guiará e glorificará Cristo. O Espírito Santo, ele não forma algo ao contrário a Jesus. Por isso que nós sempre temos que fazer essa pergunta. Essa direção está me levando ao caráter de Cristo? Está me levando à verdade de quem Jesus é? Terceiro, qual que é o fruto dessa direção? Gálatas 5, do 22 ao 23, o fruto do Espírito, ele nos conduz a uma outra direção. Isso produz amor? Isso produz domínio próprio? Isso produz fidelidade, bondade? Isso produz a Cristo em nós? Ou simplesmente alimenta o meu ego, o meu orgulho, as minhas vontades? Isso não significa que tudo que Deus te direcionar vai ser confortável. E muitas vezes não é. Mas existe uma diferença entre Deus nos confrontar e nossa mente simplesmente nos condenar ou nos guiar a alguma coisa que vai encher o nosso ego. Um erro que atrapalha muito é que existe uma pressão para nós sabermos se imediatamente se aquilo foi Deus que falou. Eu preciso saber se foi Deus que falou isso comigo. E nem sempre. Às vezes você pode simplesmente reconhecer, entender, eu recebi algo, mas eu ainda não consegui discernir isso. E isso sim é maturidade espiritual. Você não precisa dizer Deus falou. Você pode dizer eu acredito que Deus está me dando uma direção, porém eu ainda não tive o discernimento completo disso. Então eu vou aguardar e vou esperar até eu entender o que Deus está me direcionando. Quanto maior a consequência da decisão, maior deve ser o cuidado com o discernimento. Vamos para a parte prática. Faça algo simples hoje. Para os minutos para orar, ouça o Espírito Santo e pergunte para ele: Espírito Santo, tem alguém que você quer que eu abençoe hoje? Você para, você espera e vê se ele te dá uma direção. Não force nada, não fabrique nada. Se vier o nome de alguém, você vai anotar no seu caderno e depois você vai fazer uma outra pergunta para o Espírito Santo. De que forma você quer que eu manifeste o seu amor, o amor de Jesus para essa pessoa? Talvez seja mandar uma mensagem, talvez seja você orar por ela ou encorajá-la, ou talvez você ajudar em alguma necessidade dela. Comece com coisas simples, bíblicas e seguras.
Você não precisa colocar uma pressão em cima da palavra dizendo: olha, Deus mandou te falar isso. Apenas ame a pessoa e depois observe o Espírito Santo agindo. Discernimento também é desenvolvido através da prática da palavra e obediência. Talvez você tenha imaginado que ouvir a voz de Deus seja ouvir uma voz vindo do além, externamente para te guiar, mas o Espírito Santo ele habita aí dentro de você. E aprender a reconhecer a sua direção envolve conhecer a palavra, o caráter de Jesus e o Espírito Santo que habita dentro de você trabalhar em intimidade e gerar algo em você. Não transforme todo o pensamento de Deus, mas também não descarte aquilo que veio nos seus pensamentos, dizendo que simplesmente foi você que só pensou aquilo. O objetivo não é chamar todo o pensamento de Deus, mas é conhecer Deus tão profundamente que quando ele se manifestar para você através de um pensamento, uma impressão, você entenda que ele está carregando ali e reconhece a sua assinatura. Mas isso leva a outra pergunta. Se Deus fala, quais são as formas que ele pode falar conosco? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Deus te abençoe.